Boa tarde, sejam bem-vindos à videoconferência da CSU Digital referente aos resultados do primeiro trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.csu.com.br. A apresentação será em português com tradução simultânea para o inglês. Para acessar a tradução, basta clicar no botão Interpretation, localizado no canto inferior direito, e escolher o idioma de sua preferência. Antes de prosseguir, reforçamos que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da CSU Digital e as informações atualmente disponíveis. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. André Lapola, CFO e IRO, Sra. Alziane Moraes, diretora de produtos, e a superintendente de RI, Bruna Gamboa. Assim, gostaria de passar a palavra à Sra. Bruna Gamboa, que dará início à apresentação. Por favor, Bruna, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigada pela participação na conferência dos resultados da CSU do primeiro trimestre de 2026. Hoje temos uma novidade, a gente inicia esse ciclo com um novo time e também com um novo formato, ligeiramente renovado para esse evento, mas como sempre mantendo a essência e a dinâmica que vocês já conhecem dos calls anteriores. Hoje temos aqui conosco o André Lapola, CFO e DRI, Alziane Moraes, nossa diretora de produtos, que passam a contribuir de forma mais ativa ao longo da apresentação e também nos próximos trimestres. Bom, feita essa breve introdução, vamos agora para o slide 3. Para quem já acompanha a CSU, esse slide ele é mais introdutório, mas de qualquer forma ele reforça de forma bastante clara quem somos, o que fazemos e como que a gente se posiciona no mercado. Hoje a CSU ela é uma infratech independente, a gente tem um modelo full service e oferece aqui soluções completas, modulares e escaláveis para todo o ecossistema de serviços financeiros. No fim do dia, a CSU ela desenvolve e opera tecnologia para serviço financeiro e apoia aqui o cliente em toda a sua jornada. A gente atua num modelo B2B2C, ou seja, a gente atende empresas que, por sua vez, se relacionam ali com seus próprios clientes. E à medida que essas bases de clientes crescem, a CSU cresce junto de forma recorrente e escalável. A gente opera por meio de plataformas proprietárias, robustas, modulares, em um modelo white label. Então, isso significa que a gente está presente na experiência final do cliente, ainda que de forma invisível, e o nosso papel é justamente esse. Além do suporte técnico, tecnológico, a CSU também atua como uma parceira regulatória para os seus clientes, apoiando em toda a camada de infraestrutura e questões legais, incluindo LGPD, exigências do Bacen e normas aqui das bandeiras. Nos últimos anos, a gente tem avançado de uma forma bastante consistente na incorporação das soluções baseadas em inteligência artificial. Essas iniciativas presentes em ambas as unidades de negócio, e que a Alziane vai detalhar um pouquinho mais para frente, elas contribuem não só para o nosso crescimento de receita, mas também para ganhos relevantes de eficiência operacional e expansão de rentabilidade. E, por fim, vale destacar um diferencial bastante importante da companhia, que é a nossa capacidade de retenção de clientes. A gente é bom não só em originar novos contratos, mas principalmente na construção de relações de longo prazo. A CSU ela tem 34 anos e hoje a gente tem uma idade média de contratos de aproximadamente 13 anos. A gente tem clientes que estão com a gente desde a fundação, outros que estão com a gente há mais de 25 anos. E tudo isso reforça a excelência do nosso modelo de negócios. Passando agora para o slide 4, vou apresentar aqui rapidamente os principais números do trimestre, de uma forma bastante resumida. A ideia é que o Lapola ele siga com maior detalhamento dos indicadores. A gente teve um período bastante positivo para a companhia, a receita líquida totalizou 167 milhões, representou um novo recorde histórico para a companhia, crescimento de 11% no ano contra ano e impulsionado principalmente pelo crescimento de receita da CSU DX, que cresceu 24% versus o ano passado. O lucro bruto também atingiu mais de 70 milhões, crescimento de 11% em relação a 2025, e a gente atingiu uma margem bruta de próxima a 42%, mesmo patamar do ano passado. No período, o EBITDA atingiu próximo de 43 milhões e o lucro líquido atingiu 20 milhões com uma margem de 12%. Nesse slide é importante também destacar a geração de caixa operacional que a gente teve no período, de próximo ali de 50 milhões.
Num cenário macroeconômico e geopolítico mais desafiador, essa forte geração de caixa reforça bastante a solidez do nosso modelo de negócios. A gente fecha o período com uma posição de caixa de 95 milhões, mantendo ROI e ROIC acima de 20%, e em relação à remuneração dos acionistas, a gente distribuiu próximo a 7 milhões de JCP no trimestre. Olhando para a parte inferior do slide, falando principalmente aqui das unidades de negócio, a CSU Pays, ela representou próximo de 58% da receita líquida da companhia e 78% do lucro bruto, com forte desempenho operacional, crescimento de volume transacionado e principalmente aumento do número de transações. Já a CSU Jax, ela representou 42% da receita líquida e aproximadamente 22% do lucro bruto. Ela é uma unidade que ela segue ganhando tração e vem se diferenciando no mercado com o uso de tecnologia e hiperautomação, e só nesse trimestre a gente teve 3 novos contratos firmados. Uma coisa que sempre perguntam para a gente, que acho que é interessante de comentar, hoje os contratos que têm a solução RaaS, eles já representam cerca de 15% da receita da unidade. E também, bastante importante aqui, a gente fecha o trimestre com 4,4 milhões de interações sendo realizadas na unidade e 76% delas realizadas aqui por meio de canais digitais. Passando para o slide 5, eu gostaria de destacar os principais investimentos em frentes estratégicas realizadas aqui ao longo do primeiro trimestre pela companhia. Aqui é importante comentar que esses investimentos eles têm impactos pontuais na rentabilidade de curto prazo, mas eles estão alinhados com a nossa estratégia de crescimento sustentável, olhando e focando muito no longo prazo. O primeiro desses projetos que a companhia vem focando bastante é toda a parte de inteligência artificial e tecnologia. A Alziane vai dar mais detalhes para vocês, mas a gente cada vez mais vem ampliando os nossos investimentos nessas áreas, com foco no desenvolvimento de novos produtos, além de fortalecer cada vez mais as parcerias estratégicas que a gente tem. A ideia é que a gente mantenha sempre uma oferta atualizada e competitiva em relação ao mercado. A gente também tem avançado bastante no fortalecimento do time. A gente teve contratações relevantes aqui desde o segundo semestre de 2025, especialmente nas áreas comercial, produtos, tecnologia, com profissionais de bastante experiência e alinhados com a nossa visão de futuro. Do ponto de vista de marketing, a gente tem intensificado bastante as iniciativas de relacionamento e posicionamento da marca, tanto no Brasil quanto no mercado americano. A CSU ela é uma empresa B2B e a gente acredita que essa proximidade com clientes e principalmente com os tomadores de decisão acaba sendo um diferencial bastante competitivo e relevante para a gente nesse mercado. Por fim, na parte internacional, conforme a gente anunciou no último trimestre, em dezembro a gente fez a nossa primeira transação em ambiente de produção e hoje a gente já conta com toda a infraestrutura pronta para começar a operar. Basicamente, o nosso foco agora está na aceleração comercial, tanto no Brasil, com os times de Farmer e Hunter, quanto na entrada mais estruturada no mercado americano. Por fim, passando aqui para o slide 6, eu queria destacar para vocês um pouco da evolução da nossa base de clientes. Hoje a gente tem mais de 40 clientes na nossa base e só nesse trimestre a gente firmou 3 novos contratos, incluindo Madeira a Madeira, Dots e Sticks, todos na CSU Jax e contemplando a solução RaaS, voltada principalmente para a monitoria de qualidade dessas operações. Como eu já tinha comentado, a gente mantém uma idade média de contrato de aproximadamente 13 anos, com relações de longo prazo bastante consolidadas. E ao longo de 2025, a gente renovou grande parte, se não todos os contratos aqui mais representativos para a companhia. A gente só volta a se preocupar com isso ao final de 2028, início de 2029. E o que reforça ainda mais a previsibilidade das nossas receitas, a resiliência do nosso modelo de negócio. Com isso, eu encerro essa visão geral da companhia e agora passo a palavra para a Alziane para entrar no detalhamento de produtos e tecnologia. Obrigada, Bruna. Bom, antes de detalhar as frentes de produto, quero compartilhar um panorama de contexto de mercado que reforça os pilares de crescimento da CSU. O primeiro ponto é o decreto que transformou a dinâmica de mercado do pátio-benefício. Ele altera a lógica de cartões que anteriormente operavam exclusivamente com arranjos fechados. E nesse mesmo período, a gente também teve a resolução do Banco Central 522, que entrou em vigor reforçando ainda mais o papel das bandeiras,
dos emissores e dos credenciadores dentro do arranjo de cartões, o que traz mais robustez, clareza regulatória para todos os participantes. Além disso, não necessariamente uma mudança específica, a gente teve diversas movimentações no mercado de consignado, que também abriu novas oportunidades para quem ainda não operava nessa modalidade e reforçou ainda mais o modelo para quem já operava. No campo tecnológico, o avanço acelerado da inteligência artificial e de novas tecnologias inaugura um novo momento para empresas que buscam ganho de eficiência e escala operacional. Além disso, para a CSU, tivemos um marco super relevante no dia 11 de março, quando recebemos a licença para operar como uma instituição de pagamento regulada. Em um cenário onde diversos players deixaram de operar e outros aguardam na fila aprovação, alguns já até recusados, essa conquista reforçou a solidez do trabalho construído até aqui e também a confiança que o regulador tem nas capacidades e perspectivas da CSU para esse mercado. Por fim, observamos também um movimento expressivo de instituições brasileiras que estão abrindo a operação nos Estados Unidos, tendência que dialoga diretamente com a nossa estratégia. E todo esse contexto moldou as oportunidades que enxergamos em nossas capacidades de produtos e abertura de novos negócios. Bom, temos 3 pilares de crescimento que reforçam tudo isso que eu acabei de trazer de mercado. Começando pela PACE. Estamos num momento muito forte de consolidação de mercado, no qual conseguimos aliar lançamentos de novos produtos com as capacidades existentes, com uma abordagem comercial totalmente renovada. Na DX, seguimos investindo nas capacidades do RAS, com novos produtos e desenvolvimento de tecnologia proprietária, além de aliar novas tecnologias com IA para reforçar ainda mais essa oferta. Para a CSU nos Estados Unidos, reforçamos a nossa capacidade de levar tecnologia a novos entrantes e também vamos ampliar nossa presença no mercado americano. Na PACE, como eu falei, o reforço de portfólio ele vem com a união de capacidades já existentes dentro da CSU, integrado a novas oportunidades que se abriram recentemente. Com isso, a gente consegue entregar cada vez mais valor ao cliente com uma oferta conectada e ágil para lançamento de novos produtos. No que tange o RAS, tivemos ao longo dos anos uma construção de soluções de hiperautomação que comprovam, com indicadores sólidos, a capacidade de melhorar a operação dos nossos clientes. Agora, aliado a novas tecnologias de IA, abrimos um novo portfólio de produtos. O RAS com inteligência artificial embarcada. Esse é o novo portfólio do RAS. Reforçamos ainda mais as ofertas de DX, com desenvolvimento de tecnologias proprietárias agênticas, capazes de atender, solucionar, apoiar a operação de ponta a ponta, além de tudo que o cliente já estava operando e consegue automatizar no seu dia a dia. A nossa novidade aqui é que a gente também vai estender esse produto para a unidade de PACE, com o mesmo objetivo, fortalecer os indicadores e entregar performance crescente para os nossos clientes. E um exemplo concreto que eu trouxe aqui para vocês hoje foi o lançamento desse último trimestre do que a gente chama do AI Ativação. Ele atua na base de clientes dormentes que estão há 90 a 60 dias sem transacionar no cartão. E utilizando um período de teste com 2 clientes, a gente obteve o resultado de 5% na reativação dessa base. Uma base mais ou menos de 40% dormente. Por fim, seguimos fortalecendo ainda mais a nossa plataforma que operamos nos Estados Unidos. E tivemos alguns destaques recentes que merecem atenção. Realizamos nossa primeira transação em ambiente controlado, alcançamos uma prontidão operacional capaz de iniciar um cliente novo, temos negociações avançadas com novos clientes, contamos também com um time dedicado e baseado nos Estados Unidos para a abertura desse novo mercado e muito em breve teremos o primeiro cliente em produção. Esses são os principais destaques de produtos e agora o Lapola vai apresentar os nossos resultados. Obrigado, Alziane. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Esta é minha primeira call de resultados e fico satisfeito em estrear num trimestre em que a companhia bate recorde de receita, margem em expansão e dobra a geração de caixa operacional na comparação anual. Vamos no detalhe dos números. Primeiro vamos falar da CSU PACE, nossa processadora de cartões. A receita líquida atingiu 97,5 milhões no primeiro TRI, crescimento de 3% em relação ao primeiro TRI de 25. Desde 22, a unidade apresenta crescimento médio de 7% ao ano, com uma base previsível de clientes contratualmente protegida. Vale lembrar que em 2025, a companhia renovou os contratos, assegurando prorrogação de até 5 anos, e essa negociação envolveu ajustes comerciais, que geraram uma pressão pontual na receita, a partir do terceiro TRI de 25. Ainda assim, a unidade continua crescendo.
Lucro bruto totalizou 54,4 milhões, com margem de 55,8%, o melhor nível histórico da série. Nos volumes, as unidades faturadas encerraram em 22,5 milhões. A queda frente ao primeiro trimestre de 25 é pontual, reflexo da limpeza de contas inativas por parte dos nossos clientes. É um processo totalmente natural. Nosso índice de ativação está em 63%, bem acima da média do mercado, que gira em torno de 45%. As transações processadas somaram 379 milhões, alta de 23% ao ano. E o TPV atingiu 121 bilhões. Isso significa que um montante de 121 bilhões transacionou na nossa plataforma no primeiro trimestre de 26. A unidade sempre apresentou resultados sólidos e consistentes. Vamos falar um pouco da DX agora. A DX teve um trimestre de recordes e há uma explicação estrutural para isso. A plataforma RaaS acumula 13 contratos assinados. No primeiro TRI de 26 foram 3 novos contratos. À medida que esses contratos amadurecem, o custo incremental por interação cai e a margem se expande. E é exatamente o que vemos aqui. A receita de 69,8 milhões, um crescimento de 24% sobre o primeiro TRI de 25. É um recorde histórico. Lucro bruto de 15,7 milhões, alta de 36%. Com uma margem de 22,5%. Expansão de 2 pontos percentuais. Operacionalmente, foram 4,4 milhões de interações gerenciadas, um crescimento bem significativo, de 18% em relação ao primeiro TRI de 25. O destaque aqui vai para o índice de digitalização. 76% das operações realizadas de forma digital. Isso é reflexo dos investimentos em tecnologias embarcados nas nossas soluções. Agora vamos para o consolidado. No consolidado, a receita líquida de 167 milhões, um recorde histórico. Crescimento de 11% sobre o primeiro TRI de 25. E o lucro de 70 milhões, mantendo uma margem de próximo de 42%. Sobre o EBITDA e lucro líquido, apresentamos 2 linhas, o contábil e o recorrente. A diferença é: o EBITDA recorrente exclui despesas pontuais do trimestre, principalmente investimentos em projetos ainda em fase pré-operacional, investimentos estratégicos em marketing e vendas. Esses gastos pressionam o curto prazo, mas são parte deliberada da nossa estratégia de crescimento. O EBITDA recorrente, 55,5 milhões, com uma margem de 33,2%. O EBITDA contábil, 42,7% e uma margem de 25,5%. Lucro líquido recorrente, 33,1 milhões, a uma margem de 19,8%. E o contábil, 20 milhões, para uma margem de 12%. Sobre estrutura de capital, a geração operacional de caixa foi de 50 milhões no trimestre. É um crescimento de 126% em relação ao primeiro TRI de 25. Resultado direto da melhora operacional e da gestão de capital de giro. O CAPEX de 23 milhões, com uma alta de 15%, concentrado em plataformas, inteligência artificial e novos projetos de tecnologia. O caixa líquido permanece robusto, 95 milhões, um crescimento de 22%. E a dívida líquida permanece mínima, nível que nos dá flexibilidade para continuar investindo. Vale reforçar, a Bruna já comentou anteriormente, em abril nós distribuímos 7,1 milhões em JCP, referentes ao primeiro TRI de 26. E por fim, o resultado do primeiro trimestre de 26 entrega uma mensagem clara: recorde de receita, margem, expansão e geração de caixa dobrando na comparação anual. Uma companhia que cresce com consistência, investe com disciplina e entrega valor ao acionista. Com isso, encerro aqui minha parte e passo a palavra para a Bruna. Obrigada, Lapola. Pessoal, indo para as considerações finais, a CSU ela entrega mais um trimestre de resultados sólidos, com um novo recorde de receita líquida, uma rentabilidade bastante saudável e tudo isso sustentado por digitalização, forte sinergia do nosso portfólio e principalmente pela consistência na execução da nossa estratégia. A gente está entrando num novo período de expansão com pipeline comercial robusto e um conjunto de novos produtos e soluções que ampliam cada vez mais as nossas avenidas de crescimento. Acho que fazia tempo que a gente não começava um ano
tão animado, em um ano com um nível de atividade comercial tão aquecido. A inteligência artificial e as soluções do RaaS, elas já são uma realidade aqui dentro da companhia e cada vez mais elas vêm trazendo eficiência, escalabilidade e abrindo novas oportunidades de monetização aqui com impacto importante quando a gente olha nas nossas operações e na nossa rentabilidade. Do ponto de vista financeiro, a gente segue com uma estrutura de capital sólida, forte geração de caixa, baixa alavancagem e uma disciplina importante na alocação de capital, além de conseguir seguir remunerando os nossos acionistas de uma forma bastante consistente. E a gente também avançou de uma forma bastante relevante do ponto de vista de mercado de capitais, com um aumento expressivo na nossa liquidez nos últimos 12 meses, além de manter indicadores de rentabilidade elevados aqui e múltiplos bastante atrativos. Por fim, eu gostaria de reforçar a qualidade do nosso modelo de negócio, a resiliência da nossa operação e, principalmente, a nossa capacidade de continuar crescendo com consistência e previsibilidade. A gente segue construindo uma companhia cada vez mais forte, mais tecnológica e mais preparada para capturar as oportunidades desse novo mercado. Com isso, eu encerro a apresentação e agora eu gostaria de passar para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, basta clicar na opção Raise Hand na parte inferior de sua tela e aguardar as novas instruções. Caso deseje enviar sua dúvida por escrito, por favor envie sua pergunta, nome completo e companhia que representa a pergunta no campo de Q&A. Nossa primeira pergunta é de Lucas Melo, da Brasil Horizonte. A dívida bruta com juros da companhia saltou de 0,4 milhão no primeiro trimestre de 2025 para 78,3 milhões no primeiro trimestre de 2026. Elevando a alavancagem de dívida líquida total e EBITDA LTM de 0,08 para 0,31, sabemos que esse aumento reflete a captação em dólar a 6%. Feita subsidiária CSU Internacional no final de 2025 para financiar a expansão internacional e o pagamento de dividendos extraordinários. Como a operação nos Estados Unidos ainda está à iminência de implementação no primeiro cliente e não gera receitas comerciais robustas em dólar, como a companhia está gerenciando o risco cambial desse passivo? Além disso, com a forte geração de caixa operacional de 50,1 milhões no trimestre, a prioridade será a desalavancagem ou existe apetite para elevar esse índice caso surjam oportunidades de M&A? Fala, Lucas. Obrigada pela pergunta. Vou começar pelo fim e depois passo para o Lapola. Acho que, em linhas gerais, assim, o mercado conhece bastante a companhia. A gente tem um controlador com perfil bastante conservador. A gente não gosta de dormir com dívida. Então, assim, a gente já está com uma baixa alavancagem. Te diria que a gente não gosta dela, tá? Pensando aqui em movimentos até de M&A, se a gente olhar hoje os múltiplos que a companhia vem sendo negociadas versus o que a gente tem visto outras companhias aqui que estão sendo vendidas, acaba não fazendo sentido essa conta. De qualquer forma, acho que a gente sempre gostou de fazer tudo muito organicamente. Então, assim, olhando para o Brasil, certamente não faria nenhum sentido M&A. Olhando para Estados Unidos, talvez fizesse sentido no múltiplo adequado, pensando aqui em acelerar a nossa entrada nos Estados Unidos. Mas ainda assim, lembra que a gente tem uma cabeça bastante conservadora. Vamos lá, falando da proteção, como você mesmo disse, o endividamento é baixo, foi uma dívida captada a juros de 6% a uma taxa de 5,50%. Todo trimestre a gente faz uma análise de sensibilidade e nada indicou ainda a contratação de um instrumento de proteção. Então, portanto, não temos nenhum instrumento de proteção. E aí, acho que só complementando aqui, à medida que a companhia passe a gerar receita em dólar, também naturalmente isso já serve aqui como um hedge natural para esse endividamento. Nossa próxima pergunta vem de Alex André. Parabéns pelo recorde de receita. Mostra que a empresa está seguindo no caminho certo. Eu gostaria de explorar um pouco mais a dinâmica de margens. Vemos um EBITDA pressionado no trimestre menos 5,7 por margem, por conta dos investimentos em IA, hiperanotação, reoneração de folha de seed e ramp-up da operação internacional. Quais as principais alavancas que vocês esperam para a recuperação de margem EBITDA ao longo de 2026?
Vai lá, vai lá. Vamos lá. Então, a gente demonstrou em um dos slides o EBITDA recorrente versus o contábil. A gente vê mesmo que tem uma pressão no EBITDA recorrente, no EBITDA contábil, e isso reflete uma decisão de velocidade do investimento, né? E não numa piora na qualidade operacional. E isso está totalmente, as alavancas estão totalmente na mão da administração. Acho que, em linhas gerais, é isso. Sendo bem direto ao ponto. Nossa próxima pergunta vem de Heloísa Cruz. A operação nos Estados Unidos foi mencionada no release dos projetos estratégicos, mas sem muito detalhe. Poderia nos dar mais cor sobre o projeto, sobre o estágio atual dessa iniciativa? Como está o pipeline e quais produtos vocês estão oferecendo? Qual o horizonte para que essa operação comece a contribuir materialmente para o resultado consolidado? Boa. Elo, obrigada pela pergunta. Vou começar aqui, depois passo para a Alziane. A gente comunicou bem no último release, né, do quarto trimestre. Então, a primeira transação, já em ambiente de produção, ela aconteceu finalzinho ali de dezembro de 2025. E desde então, acho que a gente tem alguns avanços importantes aqui para comunicar. De novo, assim, lembrem-se, gente, que essa é uma operação que a gente poderia ter acelerado, mas a gente fez aqui uma boa conta, uma boa matemática entre o quanto acelerava e o quanto abria mão de margem. Então, assim, tudo isso aqui está muito mapeado dentro da companhia, mas de qualquer forma, eu acho que temos avanços aqui no trimestre. Boa, obrigada, Bruna. Bom, do que tanto de tecnologia, acredito que esse foi o principal foco dos últimos anos, né? A gente vem construindo a plataforma, vem se adequando também ao mercado americano, por ser um mercado extremamente regulado, mesmo que você não entre com uma licença de um banco, enfim, de instituição, você precisa, como provedor de tecnologia, se adequar a algumas normas, alguns requisitos. Então, com certeza, esse foi o foco da companhia nos últimos meses, nos últimos anos, de adequação, de adaptação e de aprendizado também, né? Estamos num momento muito bom de abertura de mercado, então, como eu citei, a gente tem um time hoje baseado nos Estados Unidos capaz de dialogar com esses prospects e também a gente recentemente lançou uma pesquisa para entender a dinâmica, para entender as dores, para entender a abordagem que a gente vai se posicionar. Esse ano eu vejo como um ano muito forte de posicionamento, de diálogo, com a confiança que a gente já tem com a plataforma que foi construída até aqui, né? Óbvio que é uma plataforma que ela vai seguir se aprimorando, vai seguir evoluindo, não chegamos, nunca chega no patamar de 100%, né? Esse é a beleza do nosso mercado, mas com certeza esse ano eu diria que é um momento de abertura de mercado muito forte. Nossa próxima pergunta vem de Bruno Heder. Pessoal, boa tarde. Parabéns pelos resultados. Gostaria de saber se podem falar das expectativas para a margem bruta de PEIs para os próximos trimestres, considerando o ganho tributário não recorrente desse TRI. Podemos esperar uma piora nessa margem para o resto do ano? Pergunta. Acho que, no geral, se a gente olhar aqui um histórico dos últimos 2 anos da CSU Pace, a gente vem oscilando entre uma margem bruta ali, 51%, 55%. A gente deixou bem claro essa questão que acabou impactando positivamente a Pace nesse trimestre. E claro que a gente está sempre estudando aqui outras oportunidades que podem nos ajudar do ponto de vista de margem. Mas sim, foi um impacto não recorrente nesse trimestre. Nossa próxima pergunta vem de João Bruno. Boa tarde, espero que estejam bem. Parabéns a todos pelos bons resultados. Por favor, gostaria de saber um pouco mais sobre os serviços que abrangem loyalty e incentivo. Como vocês veem esses serviços como potencializadores de recorrência em meios de pagamento? Obrigada, João. Acho que essa pergunta para a Alze aqui. Obrigada, João. Bom, esse é um ótimo ponto. Como eu comentei ali, a Pace ela está cada vez mais se tornando o portfólio da Pace cada vez mais conectado, cada vez mais robusto, e a unidade de loyalty e incentivo é peça fundamental para esse movimento, tanto para dentro dessa unidade quanto para um mercado que a gente enxerga também que ele por si só tem muitas oportunidades, né? Então, esse ano a gente tem uma expectativa de crescimento muito forte tanto para essa base de clientes quanto para novos clientes.
E com certeza, quando a gente fala de mercado, né, existe uma disputa pela atenção, uma disputa pela prioridade do cliente, e é aí que a gente consegue encaixar bem essa oferta. Como que além de oferecer um meio de pagamento, eu torno aquele meio de pagamento uma prioridade para aquele cliente final, para aquela, enfim, aquele produto que vai para a rua. Então, a unidade de loyalty hoje ela é peça fundamental na nossa estratégia de expansão e também, né, de crescimento em conjunto com o nosso cliente dessa operação, tanto para page quanto fidelização como um todo. E acho que um complemento importante aqui é a CSU hoje consegue se posicionar muito bem no mercado, tendo não só ali aquele ecossistema padrão de meios de pagamento, mas também ofertando aqui para os nossos clientes uma gama de outros serviços que fazem com que a gente se posicione como uma empresa full service. Então, naturalmente, se você pega ali, né, vamos pensar que o João quer abrir hoje um banco digital. Cara, o João com a CSU, ele tem todo o ecossistema de pagamentos que vai desde o embossing, emissão do cartão, o processamento. A gente também consegue oferecer a parte de loyalty incentivo. A gente também consegue, oferece toda a parte de atendimento. E isso acaba posicionando a CSU hoje de uma forma bastante atrativa no mercado. Hoje a gente não tem nenhum concorrente, por exemplo, que se posicione dessa forma. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar na opção Raise Hand ou digitar sua dúvida na seção de Q&A, seguido do seu nome completo e companhia que representa. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Vettori. Boa tarde. Qual a expectativa de início de faturamento da operação dos Estados Unidos? Gabriel, obrigada pela pergunta. Bom, a gente queria uma bola de cristal aqui. O que a gente consegue falar, eu acho que a Alziane já trouxe um pouquinho aqui de panorama de como é que a gente está hoje. Te diria que operacionalmente, tipo, do ponto de vista de infraestrutura, de tecnologia, a parte legal, compliance, a gente está pronto hoje para operar. A gente, hoje, esse momento aqui, a gente está com um foco muito importante nos times comerciais. E aí, aqui a gente tem algumas estratégias claras, são times que rodam em paralelo. Primeiro deles, né, quando a gente olha para cartão global. Cartão global a gente consegue oferecer para clientes da base e para clientes, bancos maiores que hoje ainda não estão na base CSU. Então, a gente tem um time Hunter e um time Farmer aqui no Brasil, atuando aqui com características e estratégias diferentes para capturar esse cliente. Além disso, a gente tem a entrada no mercado internacional, no mercado americano, com outro time comercial. Então, te diria que hoje, né, a gente até comunicou no release, a gente está mais próximo aqui desse cliente que já está na minha base, é um cliente que já está dentro de casa, ele já conhece o nosso nível de serviço, ele já está confortável com a gente. E eu acho que à medida que a gente for caminhando, lançando de fato o produto, fechando o primeiro contrato, naturalmente aqui a gente brinca dentro de casa que o mais difícil é fechar o primeiro, com o segundo, o terceiro eles já vêm aqui mais naturalmente. Então fica difícil te dar uma data de quando que começa a faturar. O que a gente consegue te dizer é que hoje a gente tem três avenidas aqui de crescimento muito claras e muito bem endereçadas do ponto de vista comercial, cada uma atuando com um time diferente. E eu acho que é isso. Uma pergunta que acabou subindo aqui, a gente não vai conseguir responder todas, mas a pergunta foi sobre break-even da operação internacional. Também é uma pergunta difícil de responder, porque hoje a gente não sabe qual o contrato que vai ser fechado, qual é a base de cartões que vem nesse contrato. Tudo isso vai depender muito do tipo de arranjo que a gente fizer, o tipo de contrato, o tamanho do cliente, mas à medida que a gente tiver boas notícias, a gente vai vir aqui comunicando o mercado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar na opção Q&A e digitar seu nome e companhia. Não tendo mais perguntas, a videoconferência da CSU Digital está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.